Agora, vejam os relatos das histórias de lutas de todos os ex-presidentes do Sindicato dos Metalúrgicos, anunciados aqui em ordem cronológica, como o companheiro José Oneida Gambarra, José Maria de Noronha, o saudoso companheiro Manuel Patrocínio de Santana, o Patroça, Raul Alevato, Luiz Sérgio Nóbrega de Oliveira, José Antônio Costa, Ricardo Arieiro Oliveira, que presidiu o Sindicato dos Metalúrgicos por 2 vezes consecutivas, Aguilar Ribeiro, ao companheiro Paulo Inácio Frutuoso, que presidiu o Sindicato dos Metalúrgicos por 10 anos, 3 mandatos consecutivos, Hélio Severino de Azevedo, Luzimar Polidoro da Conceição, o Louze, Manuel Vieira Salles e Cristiane Marcolino Virgílio de Souza, companheiros que não mediram esforços para tornar a nossa categoria mais vibrante, atuante e corajosa. Estes companheiros resgatam momentos marcantes desses 60 anos de nossa existência como categoria metalúrgica e os compartilham com a gente. A luta, no começo de 1959, foi tão difícil que o primeiro presidente eleito do sindicato, o companheiro José Oneida Gambarra, renunciaria ao seu mandato sindical com menos de 30 dias à frente do sindicato. Mas ficamos orgulhosos em termos dado prosseguimentos às lutas com José Maria de Noronha. O companheiro Noronha teve o seu mandato sindical de 1959 até o início de 1964 como presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. José Maria de Noronha ficou preso no Colégio Naval durante 5 anos. Foi demitido por justa causa dos estaleiros Jerome e ainda teve os seus direitos políticos cassados, ficando impedido até mesmo de prover o sustento de seus familiares. Eram os sombrios anos de chumbo da ditadura militar. Quanta covardia! O companheiro Noronha sacrificou a sua vida em favor dos trabalhadores. Sobreviveu como morto-vivo de 1964 a 1988. Não podia trabalhar ou votar, porque a ditadura militar o impedia. Este foi o preço que José Maria de Noronha teve que pagar por ser líder sindical íntegro, correto, combativo, coerente e constante na defesa dos direitos dos trabalhadores metalúrgicos e contra as injustiças praticadas pelos empresários e o regime militar. Nossa gratidão eterna ao companheiro José Maria de Noronha. Portanto, esta é uma homenagem de uma categoria que esmerilhou adversidades, traçou planos, soldou e montou ideias e lançou ao mar o sonho de um Brasil mais justo para todos. Obrigado, José Maria de Noronha, por tudo que o companheiro fez pela categoria no decorrer desses 60 anos de nossa existência. Agora, vamos contar a história do nosso companheiro in memoriam, Manuel Patrocínio de Santana, o Patroça. Manuel Patrocínio de Santana, juntamente com um grupo de aproximadamente 20 companheiros, fundaram a Associação Profissional dos Metalúrgicos de Angra dos Reis. Foram os primeiros e fundamentais passos para a criação do Sindicato dos Metalúrgicos, já que, para criar o sindicato propriamente dito, de acordo com o Estatuto Sindical Padrão imposto pelo regime militar para todos os sindicatos no Brasil, tinha que se primeiro criar a fundação. E assim, Patroça o fez, com mais de 20 companheiros, e permaneceu como associação por um período de 3 anos. Manuel Patrocínio de Santana, o Patroça, funda o Sindicato dos Metalúrgicos de Angra dos Reis. Era 29 de fevereiro de 1982, tendo sido seu presidente em plena ditadura militar, e o seu mandato duraria daquele ano até 1984.
Nascia ali, em 1982, um sindicato vibrante e promissor que trazia consigo a esperança de um futuro melhor para os trabalhadores metalúrgicos de Angra dos Reis, já que estes estavam sem um sindicato para representá-los como categoria desde a prisão de José Maria de Noronha, em 1964, até o dia 28 de fevereiro de 1982. Manuel Patrocínio de Santana teve sua importância pela coragem de enfrentar o regime militar para criar o Sindicato dos Metalúrgicos de Angra dos Reis em plena ditadura. Naquela época, o Brasil estava sob o comando do presidente general João Batista Figueiredo, que, aliás, em sua despedida como último presidente representante dos anos de chumbo, pediu que o povo o esquecesse. Façamos isso então. Expressemos nossa gratidão ao companheiro Manuel Patrocínio de Santana, que hoje vive em nossa memória por tudo que o companheiro Patroça fez pelos metalúrgicos de Angra dos Reis. Pioneiro em memória, você sempre estará presente em nossas vidas como fonte de inspiração. E da saudade que fica, da alegria dos nossos encontros, tem a igual medida da nossa derradeira despedida. E onde quer que habite agora o nosso companheiro Manuel Patrocínio de Santana, que nossos agradecimentos e reconhecimento pela luta que travou pelas garantias dos direitos trabalhistas dentro dos estaleiros os alcance. Recordemos agora o companheiro Raul Alevato, dirigente da primeira diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos pós-ditadura militar na gestão de Manuel Patrocínio de Santana, de 1981 a 1983. Em 1984, Raul monta uma chapa de oposição e vence as eleições para presidente do Sindicato dos Metalúrgicos na gestão de 1984 a 1987. Raul Alevato inaugura uma nova marca de lutas à frente do Sindicato dos Metalúrgicos, tendo feito inclusive a primeira grande greve pós-ditadura militar, que durou 33 dias de muitas lutas. Raul Alevato soube, como poucos, interpretar a vontade e os anseios de uma categoria que há muito tempo já temia reivindicar. Uma marca de histórias de lutas que foi mantida com um afinco por todos os presidentes que sucederam Raul Alevato, pelo menos até o final de 2014. Raul Alevato, obrigado por toda a contribuição dada enquanto esteve à frente do Sindicato dos Metalúrgicos de Angra dos Reis. Agora, enriquecemos nossas recordações com a história do companheiro Luiz Sérgio Nóbrega de Oliveira. Luiz Sérgio Nóbrega de Oliveira nasceu em Angra dos Reis em 1958 e em 1975 ingressou no estaleiro Verome aos 16 anos de idade, oriundo da Escola Técnica de Formação Profissional do estaleiro Verome. Luiz Sérgio iniciou sua militância social em 1979, atuando nas comunidades de base da Igreja Católica, na Ação Católica Operária. Nos idos de 1980, juntamente com Lula e tantos outros companheiros, assinou a Carta de São Bernardo do Campo, documento fundamental para a criação do Partido dos Trabalhadores. Em 1983, Luiz Sérgio ajudou a organizar a oposição sindical que venceria as eleições para o Sindicato dos Metalúrgicos de Angra dos Reis em 1984. 3 anos depois, seria eleito presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Angra dos Reis, com 93% dos votos válidos. Teve início ali a sua carreira política.
bem como tudo que fez pelo Rio de Janeiro e pelo Brasil. Esta é uma homenagem da categoria que esmerilhou adversidades, traçou planos, soldou e montou ideias e lançou ao mar o sonho de um Brasil mais justo e ético para todos. O nosso muito obrigado ao companheiro Luiz Sérgio Nóbrega de Oliveira. Recordamos agora o companheiro José Antônio Costa, que substituiu Luiz Sérgio Nóbrega de Oliveira na presidência do sindicato. Antônio Costa travou lutas memoráveis à frente do sindicato e comandou uma greve que durou 30 dias. Teve papel fundamental para que a categoria saísse vitoriosa. A José Antônio Costa, nosso agradecimento mais sincero pela participação e dedicação em nossas lutas. Ricardo Arieiro Oliveira teve o seu mandato sindical de 1991 a 1993 e de 1993 a 1997. Implementou várias lutas à frente do sindicato, sendo a luta da greve de 1989 e a votação secreta do Acordo do FAT de 1992 algumas delas. Sem dúvida alguma, Arieira foi quem mais contribuiu nas lutas dos metalúrgicos de Angra dos Reis. Ricardo Arieira Oliveira, nosso muito obrigado por tudo que fez durante os seus mandatos à frente do Sindicato dos Metalúrgicos de Angra dos Reis, Rio Claro, Mangaratiba e Paraty. Aguilar Ribeiro da Silva, em 1997, mesmo não sendo presidente do sindicato, Aguilar Ribeiro, naquele ano, assumiu o comando das lutas dos metalúrgicos junto à Petrobras pelo pagamento das rescisões, quitações e encargos trabalhistas dos 5.000 trabalhadores dos estaleiros Verome, de 27 empreiteiras e de 3 cooperativas explorativas, que totalizavam em torno de 75 milhões de dólares que foram quitadas através de conta vinculada. Aguilar Ribeiro indicou e teve aprovado por uma assembleia o nome do companheiro Paulo Inácio Furtuoso para acompanhar, controlar e fiscalizar o fiel acordo firmado com a Petrobras para o pagamento aos trabalhadores. Foi jogo duro, mas valeu a luta, a coragem, a persistência, a bravura da categoria, sem a qual não poderíamos ter vencido aquela batalha. Valeu a luta e, acima de tudo, valeu a pena lutar. Novamente, Aguilar Ribeiro da Silva teve o seu mandato sindical de presidente eleito pelos trabalhadores de 1997 a 2000. Focando o seu mandato na retomada dos empregos dos metalúrgicos de Angra dos Reis, já que o estaleiro esteve fechado de 1997 a 2000, com toda a categoria desempregada neste período. A luta do companheiro Aguilar Ribeiro pelo pleno emprego criou as condições para viabilizar a reabertura do estaleiro, agora então como Bracels, que se tornou vibrante e promissor e que trazia consigo a esperança de um futuro melhor para os trabalhadores metalúrgicos que conheceram um estaleiro que chegou a 12.000 empregos diretos até o final de 2010. Aguilar Ribeiro da Silva, obrigado pela sua participação nas lutas da categoria de Angra dos Reis, Mangaratiba, Rio Claro e Paraty. Falamos agora sobre o companheiro Paulo Inácio Furtuoso, que começou a trabalhar ainda menor de idade em 1968 na empreiteira Areal Verome, labutando de sol a sol na retirada de areia do rio Jacuacanga. Logo depois, o companheiro Paulo Inácio trabalhou na demolição do Morro do Moreno, onde hoje estão construídas as carreiras 2 e 3. Mais tarde, Paulo Inácio iria para a construção das casas do BNH
e também trabalhou arduamente na construção da rodovia Rio-Santos, do trecho entre Jacuacanga e Conceição de Jacareí. Com o passar dos anos, Paulo Inácio se adentra na construção naval, atividade que ganhava corpo na economia da cidade de Angra dos Reis. No entanto, Paulo Inácio trabalhou em várias empreiteiras em seu início de jornada na pujante indústria naval, até que conseguiu chegar ao glorioso Verome, Estaleiros Reunidos do Brasil S.A. Isso já era 1975, e lá ele ficou até 1999. A luta do companheiro Paulo Inácio Furtuoso na construção naval no estado do Rio e, por que não, no Brasil, ganha novos contornos com a sua entrada no então recente estaleiro Bracells. Era 2002 e é neste estaleiro que Paulo Inácio Furtuoso continua construindo a sua trajetória até os dias de hoje. E o resto é pura história. Em 1983, Paulo Inácio Furtuoso foi o responsável pelo processo eleitoral do sindicato, naquela que viria a ser a primeira eleição do Sindicato dos Metalúrgicos de Angra dos Reis. Em 1997, Paulo Inácio foi eleito como vice-presidente do companheiro Aguilar Ribeiro da Silva. Em 2000, se tornou o presidente do sindicato com eleição para vereador do companheiro Aguilar Ribeiro. Em 2003, foi efetivamente eleito presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Angra dos Reis. E reeleito em 2007, ficando até 2010 como presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. Durante os seus mandatos, Paulo Inácio comandou 72 dias de greves e paralisações. Gratidão também devemos ao companheiro Hélio Severino de Azevedo, que deu continuidade das lutas dos metalúrgicos em Angra dos Reis. Helinho teve a honra de receber pela primeira vez uma presidente mulher, a senhora presidente da República Dilma Vana Rousseff, no dia 3 de junho de 2011, na cerimônia de batismo da plataforma P56. Contaremos agora a história do companheiro Lousimar Polidoro da Conceição, o Lousi. Mesmo não fazendo parte da executiva do Sindicato dos Metalúrgicos de Angra dos Reis e região, o companheiro Lousi teve a coragem de aceitar a dura missão ao assumir a presidência em exercício do Sindicato dos Metalúrgicos de Angra dos Reis, Mangaratiba, Rio Claro e Paraty. O feito se deu como forma de substituir o companheiro Hélio Severino de Azevedo, o Helinho, no mandato de 2011 a 2014, em virtude do mesmo ter sido eleito a vereador para a Câmara Municipal de Angra dos Reis em 2012. Foi um jogo duro, mas com habilidade, honra, sensibilidade, ousadia, determinação e, acima de tudo, muita disposição de luta, o companheiro Lousimar, o Lousi, cumpriu com o seu papel de 2012 a 2013. Ao companheiro Lousimar Polidoro da Conceição, o Lousi, a nossa eterna, imensa gratidão por tudo que o companheiro fez enquanto esteve à frente do Sindicato dos Metalúrgicos de Angra dos Reis, Mangaratiba, Rio Claro e Paraty. Agradecemos também ao companheiro Manuel Vieira Salles. Nosso muito obrigado pela força e disposição. Para encerrar nossa viagem pela história de lutas da classe metalúrgica de Angra dos Reis, Cristiane Marcolino Virgílio de Souza. Cristiane escreve um novo capítulo na história do movimento sindical angrense e, por que não, no Brasil, por ser a primeira mulher a comandar o Sindicato dos Metalúrgicos de Angra dos Reis.
A jovem Cristiane está construindo a sua história de lutas. Portanto, desejamos a você, Cristiane Marcolino Virgílio de Souza, sucesso e muita determinação para conduzir as lutas dos bravos guerreiros metalúrgicos de Angra dos Reis e região. E lembre-se, Cristiane, que o tamanho da sua vitória será sempre do tamanho da sua mobilização. A todos vocês, um sincero agradecimento pelas vitórias que vocês ajudaram a alcançar durante esses 60 anos de nossa existência como categoria metalúrgica. É evidente que durante esses 60 anos de lutas tenhamos sofrido algumas derrotas, mas no conjunto obtivemos várias conquistas, vitórias memoráveis que deixaram positivamente marcadas nossas vidas para sempre na história da construção naval no estado do Rio e no Brasil. Graças também ao companheiro Sérgio Claudino, presidente da Federação dos Metalúrgicos do estado do Rio de Janeiro, por tudo. Estas imagens são dos momentos históricos mais importantes que ocorreram em nossas vidas. Quem não se lembra da ocupação da Petrobras, ocorrida nos dias 18 e 19 de junho de 2002, contra a política do desgoverno de Fernando Henrique Cardoso, FHC, que já tinha definido que faria as plataformas P-51 e P-52 na Noruega. E o resultado dessas lutas, todos sabem como foi. Quem não se lembra dos tantos trabalhadores que participaram da ocupação da rodovia Rio-Santos contra a política da SBM, que já tinha definido que a P-57 também seria feita em Singapura? Fomos à luta e literalmente botamos o bloco na rua. E esta importante obra foi concluída aqui no estaleiro. Essas foram algumas de nossas lutas vitoriosas. A todos vocês, um sincero agradecimento pelas vitórias que vocês ajudaram a alcançar durante esses 60 anos de nossa existência como categoria metalúrgica.